Os cristãos, em especial, devem se conscientizar que os líderes do judaísmo fracassaram em não se unir com o Senhor Jesus. E o povo judeu teve que pagar um alto preço durante os últimos 2000 anos. Por conseguinte, o cristianismo herdou o fundamento do judaísmo. E agora, se os líderes do cristianismo continuarem fracassando em não se unir com o Cristo do segundo advento, os líderes cristãos e também o povo cristão se responsabilizarão por um preço alto, como aconteceu com o povo judeu. A veracidade desta afirmação você encontrará no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23. Estas evidências já estão acontecendo em âmbito mundial em grandes proporções. Salientamos que o povo judeu foi preparado por Deus por um longo período de 2000 anos para reconhecer e unir-se com o Senhor Jesus. Devido à falha, os líderes e o povo judeu tiveram que pagar um alto preço. Agora, por um longo período de 2000 anos, o povo cristão também foi preparado por Deus para reconhecer e unir-se com o Senhor do segundo advento, que já está na terra com mais de 91 anos de idade. Se as falhas continuarem, os líderes e o povo cristão se responsabilizarão pela iniquidade praticada, como afirmou o Senhor Jesus no Evangelho São Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23. Finalizamos com esta breve ressaltação. Se o povo escolhido de Israel, que foi o povo judeu, inclusive os líderes religiosos judeus, os principais líderes do judaísmo, tivessem reconhecido o Senhor Jesus como Messias, o reino dos céus teria estabelecido na terra e não haveria divisão entre judeus e cristãos. Não haveria terríveis perseguições aos cristãos no Império Romano por 400 anos. E também na atualidade não haveria tantas mortes e tragédias com o povo judeu. Nem a Primeira Guerra Mundial, nem a Segunda e nem a Terceira Guerra Mundial teriam acontecido. E também não haveria necessidade da segunda vinda do Messias. O erro fatal nos púlpitos das igrejas cristãs está evidenciado no Evangelho São Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esta profecia foi dita pelo próprio Senhor Jesus. Obreiros da iniquidade significa que os líderes da época da segunda vinda do Messias estarão cometendo uma grave injustiça, pecado, crime, culpa, maldade, perversidade contra o povo, da mesma forma como os líderes do judaísmo fizeram na época de Jesus. Todos esses males demoníacos praticados contra o povo cristão pelos líderes cristãos da atualidade, por não aceitar o Messias, que já está na terra com mais de 91 anos de idade, e em contraparte não deixar os membros cristãos se unirem com o Senhor do segundo advento. Os líderes cristãos não aceitam
e não deixa o povo aceitar. Portanto, a conclusão é: o mesmo erro fatal do passado está se repetindo no presente. Esse erro ficará gravado na história como erro fatal nos púlpitos das igrejas cristãs. A questão é agora: quem pagará por esse erro? Permitirá que você, sua família, sua descendência também paguem por esse erro fatal nos púlpitos das igrejas cristãs? Há 2000 anos, Jesus veio para o povo judeu e o povo continuava olhando para as nuvens do céu. O Cristo, o Messias do segundo advento, já está na terra com mais de 91 anos de idade e os cristãos continuam aguardando pelo arrebatamento literal, num piscar e fechar de olhos, de modo sobrenatural. Queridos irmãos e irmãs, por isso o Senhor Jesus disse: obreiros da iniquidade, para os líderes do cristianismo da época do Senhor do segundo advento. O Messias já está na terra e os líderes cristãos continuam ensinando que o Messias ainda está para vir, de um modo sobrenatural, num piscar e fechar de olhos, para promover o arrebatamento e que somente a minoria será salvo. Meus irmãos, o mesmo erro está se repetindo agora, no presente. Vejamos a profecia de Daniel 12:10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Esperamos de coração que você seja mais um sábio para entender estas revelações. Igualmente, as milhões de pessoas em mais de 195 países já demonstraram a sabedoria divina, unindo-se com o Senhor do segundo advento, removendo o pecado original através da bênção do sagrado matrimônio. Há 2000 anos o povo judeu, inclusive os líderes do judaísmo, continuaram impiamente e pagaram um alto preço. Assim, meus queridos irmãos, doravante estaremos sempre aguardando a sua valiosa presença para dar continuidade nas próximas conferências do conteúdo da Bíblia decodificada, que é o livro do princípio divino, concedido a toda a humanidade pelo reverendo Sammy Amun, reconhecido no mundo inteiro como a segunda vinda do Messias, prometida pelo Senhor Jesus no livro do Apocalipse. Por favor, ainda nesta gravação, assista um vídeo de aproximadamente 9 minutos das atividades do Senhor do segundo advento, objetivando o estabelecimento da verdadeira vontade de Deus para toda a humanidade, a substancial realização da paz mundial, o reino dos céus. Muitíssimo obrigado pela sua preciosa atenção e que Deus os abençoe agora e sempre. What a wonderful world this could be. What a wonderful, 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 wonderful world. Don't know much about it, don't know much biology. Don't know much about no science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too. What a wonderful world this could be. What a wonderful, wonderful, wonderful
twig and I'm a tree. Don't know much about no algebra. Don't know what a slide rule is for. But I do know 1 and 1 makes 2. And if this one could be with you, what a wonderful world this could be. What a wonderful, 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 wonderful world. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. I think that maybe by being an A student, maybe I could win your love for me. Don't know much about the Middle Ages. Look at the pictures and I turn the pages. Don't know much about no rise or fall. 수로는에서 이루어진 1.1 일룩 참부모님과 제2세 축복식에 참여한 전 세계 28개국 선남선녀들의 하나님과 참부모님과 세계와 천주 앞에 성언이 성립된 것을 선포합니다.
Vejamos o que o Senhor Jesus disse em relação aos líderes cristãos da época da segunda vinda do Messias. Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Jesus disse: muitos me dirão naquele dia. Jesus está se referindo naquele dia, na época da segunda vinda do Messias. Jesus disse estas palavras: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meus irmãos, o significado da palavra iniquidade é grave injustiça, é pecado, é crime, é culpa, é maldade e perversidade contra o povo. Por isso Jesus chamou os líderes cristãos da época da segunda vinda como obreiros da iniquidade. Se os líderes cristãos são tão fiéis ao Senhor Jesus, a ponto de realizarem milagres, expulsar maus espíritos, curar os enfermos, muito mais ardentemente, eles crerão e servirão ao Senhor Jesus quando Ele vier sobre as nuvens do céu em grande glória. Em vista disto, se o retorno do Senhor Jesus acontecesse da maneira como ensinam e o aguardam, num piscar e fechar de olhos, das nuvens literais, Jesus não os receberiam calorosamente? Por que então Jesus predisse que rejeitaria, que condenaria tais líderes cristãos dedicados e fervorosos em seu retorno? Se em seu retorno Cristo rejeitar até mesmo os líderes cristãos mais devotos, que realizam milagres, expulsam os demônios, curam os enfermos, discursam a palavra de Deus com eloquência e persuasão, quem poderá ser salvo nos últimos dias? O Senhor Jesus também disse que uma diabólica ignorância iria acontecer na segunda vinda do Messias. Vejamos em Lucas 17, 25, quando disse estas palavras: primeiro convém que Ele, Jesus está se referindo à segunda vinda do Messias. Jesus disse: primeiro convém que Ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Esta profecia jamais será cumprida da maneira como os bispos, os pastores, os padres ensinam expressivamente nos púlpitos das igrejas cristãs. Meus irmãos e irmãs, ressaltamos que o conteúdo que iremos compartilhar neste vídeo é apenas um minúsculo resumo do seminário de 70 horas. Portanto, esta gravação será uma breve apresentação de cada um dos slides elaborados para esta gravação, com o propósito de elucidar a necessidade de uma urgente reforma nas igrejas cristãs. Há 2000 anos, os líderes do judaísmo cometeram erros fatais e o Senhor Jesus os condenou com as palavras: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Mateus capítulo 23. O erro fatal do povo escolhido de Israel, que foi o povo judeu, foi não ter reconhecido o Senhor Jesus como Messias e, consequentemente, executou a brutal crucificação do Filho de Deus, que veio com a linhagem do céu para erradicar, remover o pecado original da humanidade. E atualmente os mesmos erros fatais estão acontecendo com os líderes do cristianismo.
com os bispos, com os pastores e com os padres. Por esta razão, Jesus os condenou com as palavras: obreiros da iniquidade. Meus queridos irmãos e irmãs, segundo o Evangelho São Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, diz: pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e quem busca acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Por favor, assista a este vídeo com muita atenção. Lembremos que esta obra é um ato de responsabilidade e amor verdadeiro para com todos os líderes cristãos, com os povos cristãos e demais contemporâneos, visto que através do efetivo entendimento dos pontos fundamentais da Bíblia Sagrada, exclusivamente as revelações do Apocalipse, contidas nesta gravação, podemos evitar grandes tragédias, tais como aconteceram com o povo judeu, com os cristãos e outras que aconteceram nos últimos 2000 anos com a humanidade, e ainda acontecendo em grandes proporções em âmbito mundial. Tudo isto nós podemos evitar, irmãos e irmãs, através do efetivo entendimento dos pontos fundamentais da Bíblia Sagrada. O erro dos líderes judeus em não reconhecer a missão do Senhor Jesus como Messias trouxe tragédias não só para o povo judeu, mas para toda a humanidade. E atualmente os líderes cristãos estão repetindo o mesmo erro que os líderes judeus cometeram há 2000 anos. Se você é um cristão que ama verdadeiramente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, por favor, me acompanhe até o final desta gravação. Assim, com muito carinho e responsabilidade, convido também meus irmãos, os líderes cristãos, os bispos, os pastores, os padres, os teólogos, o povo cristão em geral e demais contemporâneos a assistirem este vídeo no mínimo 3 vezes. Por favor, com muita atenção e carinho, assista a esta inédita gravação.